Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, esse Deus que tem um poder incomensurável. Não temos condição de, como humanos, medir o tamanho, o poder, a força, o conhecimento e a sabedoria de Deus. Temos, irmãos, que reconhecer que somos seres fracos, pequenos, e apesar de Deus ter nos dado raciocínio lógico, raciocínio matemático, nós conseguimos ser os piores seres no planeta Terra. Porque usamos o nosso raciocínio errado. Muitas vezes os animais ganham da gente, né? Então, irmãos, a nossa vida, ela tem que ser levada a sério. Desde criança, temos sido enganados, irmãos. Vocês têm que prestar atenção nisso. Jesus falou lá em João 8,44, eu vou ler para vocês aqui, livro de João 8,44, que ninguém presta atenção nessas coisas, não. Jesus que falou, não é eu que estou falando, presta atenção no que Jesus falou aqui. No versículo 43, Jesus diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Ou seja, por que você não entende aquilo que Deus fala? Deus está perguntando, por que você não entende? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Porque você não aceita a Bíblia. Não aceita. Você recusa. Você foge da palavra de Deus, do que é real. E você fica distorcendo, inventando, mudando. Então, hoje, por exemplo, tem pastores que fazem cursos de coach, fazem cursos de manipulação de massa, de psicologia de massa, até de hipnose, para poder agradar as pessoas na igreja. Irmãos, a igreja é de Deus. Deus fundou a igreja na terra. E é claro que ele ia fundar a igreja para que homens tocassem a igreja, para homens, para pessoas. Deus não ia mandar anjo do céu para vir aqui pregar para você. E você, se por acaso entra em uma igreja cristã, uma igreja que usa a Bíblia, é porque Deus está te levando. Tem pessoas que vão nascer, crescer, muitas vezes até prosperar, vão ser especialistas em muitas coisas, vão ser inteligentíssimos para muitas coisas e, às vezes, nunca vão entrar numa igreja cristã. Nunca vão ler uma Bíblia. E você entra numa igreja, só que ao invés de você entender que Deus te levou ali, para que Deus te traz à igreja? Para que uma pessoa vai numa faculdade de medicina, eu te pergunto? Para que uma pessoa vai numa faculdade de direito? Não é para se formar em direito? Não é para se formar em médico? Você acha que Deus ia te trazer na escola dele para quê? Para te formar em ser humano, em cristão. Para que você deixe de ser animal, viva só do instinto. O homem não foi convidado para viver pelo instinto. Os animais, bilhões e bilhões de animais na face da terra, vivem pelo instinto. Ou você conhece algum animal que faz um óculos para ele, começa a vista dele a cansar, ele fala, não, eu sou tão inteligente, porque tem gente agora que está endeusando tanto os animais, está endeusando tanto, por exemplo, os cachorros, que vai achar que o cachorro, se ficar com a vista fraca, vai fazer um óculos, né? Vai consertar seu próprio dente.
O único ser nesse planeta que Deus colocou raciocínio matemático e lógico é o ser humano. E você é um ser humano. E Deus te traz à igreja e prega um projeto para você para o ser humano. Para qualquer ser humano. A Bíblia serve para qualquer ser humano na face da terra. Não adianta o cara dizer, não, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque meus antepassados eram assim, porque a minha cultura é assim, porque o meu gênio é assim, porque eu penso assim. Deus não manda você pensar, ou você segue o projeto dele ou não segue, irmão. Deus não vai se render ao seu projeto. Esquece isso, por isso que está dizendo aqui, ó, porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Você não quer ouvir a palavra de Deus. Você vai na igreja, Deus usa homens para falar a palavra de Deus para você. Aí você fica preocupado com quem está pregando. Se a voz é bonita, se o cara falou bem, se ele te agradou, né? Se ele te emocionou. Você não entendeu até hoje que a igreja é a casa de Deus e que Deus está presente. Claro, porque o dia que você lê a Bíblia, Jesus já vai dizer claramente isso. Aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. Quer dizer que Jesus mentiu. E o que Deus falou para Salomão? Os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração desta casa. Todos os dias, todos. Deus é presente, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus governa a terra. O problema é que o homem não quer ser governado por Deus. Leia 1 Samuel capítulo 8 que você vai entender isso. O porquê que os governos humanos até hoje estão escravizando as pessoas. Por que nos países mais ricos do mundo ainda tem gente hoje morrendo de frio? Porque não tem dinheiro para pagar um aquecimento? Por que países riquíssimos, poderosíssimos, hoje tem gente morrendo de fome? Tem criança morrendo de fome, por quê? Estão debaixo do governo do homem. E por que estão debaixo do governo do homem? Porque não aceitam a palavra de Deus. E não tem como você chegar a Deus, não tem como você servir a Deus, não tem como você fazer a vontade de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Como o presbítero irmão Paulo falou aqui hoje, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você só vai saber quem é Jesus, quem é Deus, qual o projeto de ressurreição, projeto de futuro para o ser humano, se você examinar as Escrituras. Então aqui, no versículo 44, o que Jesus fala agora? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E você vê que quando Jesus está lá no deserto, na tentação do deserto, Jesus está 40 dias orando e jejuando. Quando ele tem fome, ou seja, quando ele fica fraco como humano, o diabo chega do lado dele para tentar ele. O que o diabo fez? Ofereceu os reinos. Por quê? Porque o mundo preferiu ser governado pelo diabo do que ser governado por Deus. E quando Deus te traz a igreja, quando Deus te dá uma Bíblia, é porque Ele quer governar você. E você vai viver aqui na terra como todo mundo, mas aí você vai viver no reino de Deus aqui na terra. Deus vai governar a sua vida, Deus vai cuidar de você. Ah, pastor, mas agora eu me converti, me batizei, a minha vida está dando tudo errado. Glórias a Deus, porque Deus está deixando você passar pelas águas para você se aperfeiçoar. Se você entrar numa faculdade para ser um advogado, você vai ter que fazer prova.
Você pode ser inteligentíssimo, você pode ser o que você quiser. Você entrou numa faculdade, só você é dentista, você vai ter que fazer prova, você vai ter que estudar para a prova. A matéria que o professor determinou, não é a que você quer, não. Entendeu? É assim. E Deus vai te provar. E Deus não esconde isso não, na Bíblia deixa claro em vários e vários lugares que Deus prova a gente. Deixa claro que Deus deixa você passar por dificuldades. Deus escolhe um povo, e esse povo fica escravo mais de 400 anos, e Deus chega para eles e faz uma promessa de levar eles para uma terra que mana leite e mel, que dá tudo para eles, riqueza, poder, liberdade, tudo que gerações não tinham. Deus podia ter levado eles imediatamente. Eles estavam pertinho da terra prometida, ficaram 40 anos andando em círculo no deserto. Por quê? Eles precisavam de ser provados. Não é que Deus queria. Eles precisavam. Você, enquanto você não aceitar a palavra de Deus, você vai ser provado por Deus. Porque se você está numa igreja, se você tem uma Bíblia, é porque Deus tem uma obra na sua vida. É porque Ele quer ser o seu rei. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você seja o filho dEle. Ele quer casar com você, andar com você eternamente. É isso, irmãos, é simples. Só depende de você, de mais ninguém. E nós vivemos debaixo de mentira desde quando a gente nasce. Até os nossos pais que nos amam, coitados, porque também enganados pelo sistema do mundo, pelos governos do mundo, mentiram para eles de ponta a ponta, de cima até embaixo, e eles acreditando naquela mentira. Por isso que Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Você não quer conhecer a palavra de Deus, você vai ficar acreditando na mentira do homem, e você vai tê-la como verdade absoluta. Então você tem que ter olhos de águia, meu irmão, como a palavra do Senhor diz, olhos de águia, você tem que enxergar. Tem gente que não quer enxergar mais não. Não, o que importa é a minha vida, eu não quero nem saber. Não existe isso não, meu irmão, você está num contexto, entendeu? Você não tem como se fechar numa bolha nesse mundo não, entendeu? Você está no meio de um contexto que é vivendo aqui num projeto da terra, que você tem que olhar para todos os lados para você saber discernir o certo do errado, o santo do profano, o bem do mal. Senão não precisava de Bíblia, meu irmão. Precisava de Moisés ir para a guerra. Se Deus falou que ia levar eles, se Deus estava junto com eles, dia numa coluna de nuvem, protegendo eles até do sol escaldante e tudo, e de noite numa coluna de fogo. Deus presente, Deus mandando comida, Deus dando água. Precisava deles lutarem, se Deus falou que eles iam ter a vitória, por que eles tiveram que lutar? Muitos morreram na batalha sangrenta, não é? Porque, irmãos, estamos aqui para aprender, não é? Estamos vivendo, irmãos, nos melhores tempos da terra. Você sabia disso? Enquanto tem pastor apocalíptico aí, ao invés de ele estar pregando a ressurreição, a vida eterna, ele está pregando o fim do mundo. Entendeu? Nós estamos vivendo nos melhores tempos que a humanidade já viveu aqui na terra. Eu estava observando, irmãos, nós estamos num paraíso. Olha a fartura de comida que tem. Há 100 anos atrás, para você comer era uma dificuldade. Na época de Moisés, para você comer, você tinha que caçar. Não tinha luz elétrica, não tinha nada. Não tinha ar-condicionado, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha colchão de espuma, não tinha travesseiro de espuma, não tinha água encanada, não tinha banheiro. Você viajava em cima do lombo de um burro. Mulheres viajavam em cima do lombo de um burro, não tinha banheiro, entendeu?
Só que vocês não querem saber de história, não querem olhar para entender o contexto da vida. Estamos vivendo nos melhores tempos. Deus está criando toda a facilidade possível e imaginável para o ser humano. O ser humano hoje, ele pega um avião, ele em 10 horas ele está do outro lado do mundo, com ar-condicionado. Ele pega um celular aqui, liga uma câmera, ele fala com qualquer pessoa em volta do mundo em tempo real. Mas não está bom, não está bom. Olha, irmãos, aconteceu o mesmo com Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso com a presença de Deus, mas não estava bom. Não, acreditaram na mentira do diabo, porque não estava bom. O olho dele estava ruim, o olho dela estava ruim. Caim, o pensamento dele estava ruim, o olho dele estava ruim. Deus avisou, não deixa o pecado te dominar. Tira da sua cabeça esse pensamento, senão ele vai ter domínio sobre você. E o que ele fez? Ele ouviu a Deus? Não. Deus tem te trazido à igreja, Deus te deu uma Bíblia para quê? Para o seu próprio bem, para transformar você, para você ter o conhecimento do reino de Deus, para você ser um ser humano de verdade, para você ser uma pessoa melhor do que você é, para você poder herdar um mundo maravilhoso para você viver nele, para você até viver bem na terra, meu irmão. Porque tem gente que está morando em palácio e nesse momento está querendo suicidar. Porque o olho está ruim, o pensamento está ruim, essa é a verdade. E a palavra de Deus, ela te traz esperança, a palavra de Deus te traz conforto, a palavra de Deus te traz luz, como diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você não tiver a palavra de Deus, irmão, você sempre vai estar andando errado. Você não vai conseguir se libertar, se livrar. E ainda com a palavra de Deus já é difícil, imagina sem. Irmãos, estamos lendo o livro de Deuteronômio no capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29 diz a palavra do Senhor assim: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que fizeste com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Ou seja, então essa aliança é uma ordenança de Deus. Ou seja, a aliança aqui no momento está nas tuas mãos, que é a palavra de Deus. Essa aliança é uma ordenança de Deus. Ou você dá importância para ela ou não. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm vistos, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Agora, para você entender esse versículo, que é importantíssimo, esse versículo 4, você deve ler lá no livro de Isaías, no capítulo 6, do versículo 9 ao 10. No livro de Isaías, no capítulo 63, no versículo 17. Livro de João, capítulo 8, versículo 43. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 26 e 27. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 18. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E é assim, através dessas comparações, dessas referências, desses versículos, que você entende o que a Bíblia realmente quer dizer a você. Porque muitas pessoas são especializadas em interpretar a Bíblia pegando um versículo ou dois para criar uma religião, uma tese, né, uma confusão fora da palavra de Deus. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes,
e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubeste que eu sou o Senhor vosso Deus. Que coisa fantástica, né, irmãos? E você acredita, eu fiquei tão revoltado com esse povo aqui, que Deus mandava a comida do céu para eles, fresquinha, não era nem para ser guardado de um dia para o outro. Fresquinha todo dia Deus mandava. Não precisávamos de trabalhar, fazer nada não, Deus mandava o maná. Eles nem envelheceram, não envelheceram. Imagina a qualidade dessa comida. Imagina a qualidade desse maná. As substâncias químicas que tinham ali, essenciais para o corpo humano. Hoje nós já sabemos, né? E se você quer ter saúde, você tem que comer corretamente. Vindo vós, pois, a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo dos Manassitas. Guardais, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até ao tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço essa aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Olha que coisa maravilhosa aqui, irmãos, porque esses versículos são todos lindos, né? Mas no versículo 14, aqui no 15, você vai ver uma referência muito importante, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 e 33, 31 a 33, Hebreus, capítulo 8, do versículo 8 ao 10, e Atos, capítulo 2, versículo 39. Deus está dizendo aqui que ele estava fazendo aquela aliança, não é só com aquele pessoal que estava ali, não, com os que não estavam ali também. Ou você estava lá? Não, né? Mas você está na casa do Senhor hoje, né? Você tem a palavra do Senhor hoje, a palavra que Ele está falando aqui, que é a aliança, não tem? Então você não estava lá, mas a aliança é com você também. Isso aqui está claro, isso é uma profecia para o futuro, porque Deus quer confirmar você como seu povo, que Ele te seja por Deus. Palavra maravilhosa, irmãos. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e viste as suas abominações, e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá a servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. Irmãos, isso aqui é uma coisa que acontece demais, irmãos. A ilusão da paz, a ilusão do poder, a ilusão da força, a ilusão da bonança, a ilusão da prosperidade,
A ilusão da pessoa achar que ano que vem vai ser melhor, que ano que vem ela vai estar maravilhosa, entendeu? Até porque o sistema desse mundo prega, entendeu? O sistema prega só o ano que vem, você nunca vai estar bem hoje, né? Se você fizer um filme de sucesso total no mundo, quando forem te entrevistar, no lançamento do seu filme, todo mundo vai perguntar, e quando você vai fazer o outro? Entendeu? Porque o sistema é assim. Você não pode ser feliz hoje. O sistema vai te jogar uma felicidade ilusória, porque o amanhã não existirá para você. Aqui na Terra, não. Você foi feito para morrer aqui na Terra, e a Terra vai acabar. Essa é a verdade. Entendeu? Esse projeto é um projeto falido. Não adianta achar que não é. E aí você fica nessa ilusão, terei paz ainda que ande conforme o parecer do meu coração. E aí se você ler lá no Salmos, capítulo 81, versículo 12, você vai entender melhor essa palavra. Isaías, capítulo 30, versículo 1, Números, capítulo 15, versículo 39, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, você vai entender melhor essa palavra, que é uma palavra importantíssima, irmãos, porque nós estamos confiando na nossa força, no nosso gênio, no nosso pensamento. A gente tem que acordar. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra este homem. E toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Isso não é brincadeira, não, irmãos. É um livro escrito por Deus. Então dirá à geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, e de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito. Está aqui uma resposta simples que todo mundo busca. Por que Deus deixa acontecer isso? Por que Deus deixa acontecer aquilo? As pessoas querem viver o seu próprio projeto como se fossem deuses. E Deus tem que fazer a vontade deles e ainda ficar cuidando deles que não querem compromisso com Deus. Olha que coisa linda, né? E foram e serviram a outros deuses, se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, nenhum dos quais lhes tinham sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olha que versículo importante, irmãos. Esse versículo aqui, ele mudou a minha vida, a minha maneira de ver a palavra do Senhor, porque quando eu buscava, mal influenciado por esses teólogos aí, que buscam através de livros apócrifos, de livros de historinha escrita pelo homem, de talmudes, de revistinhas, entendeu? Enquanto eu era influenciado por isso, né? E eu clamando a Deus para que eu fosse livre da mentira do homem, da mentira da religião,
E Deus mandou eu ler Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, como o presbítero Paulo falou aqui. Aquilo que está encoberto nas Escrituras, Deus quis encobrir, Deus não quis revelar, né? Jesus também deixou isso claro, né? Aquilo que está oculto é para Deus, aquilo que está revelado é para nós e para nossos filhos. A gente não consegue cumprir o que está revelado, irmãos. A gente não consegue nem amar direito as pessoas mais importantes da nossa vida. A gente fica esperando eles morrerem para a gente dar valor para eles. Nós somos uma vergonha, irmãos, nós perdemos para qualquer animal na face da terra. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.